Olá, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, para sempre. Aleluia. Então, queridos, estamos aqui para mais uma manhã de estudo da Palavra de Deus. Vamos estar hoje estudando com o tema para quem é a cura divina? A pergunta, para quem é a cura divina? E a resposta que nós vamos estar trazendo em detalhes dentro da palavra de Deus é: a cura é para todos. A cura é para todos, não é apenas para uns poucos privilegiados de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, então Ele quer curar a todos. Vamos ver isso na palavra de Deus? Vamos lá, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, nos ampare. Bendito seja o nome santo de Jesus Cristo, aleluia. Então, meus queridos irmãos, a cura é para todos. A Bíblia nos ensina claramente que há provisão para a cura de todas as pessoas. A vontade, hoje, como nos tempos passados, a vontade de Deus é curar todos os que precisam de cura. Amém? O maior obstáculo à fé de muitas pessoas que procuram ser curadas hoje, atualmente, é a incerteza. É a incerteza nas suas mentes se é ou se não é a vontade de Deus curar. Curar a todos. Quase todas as pessoas sabem que Deus de fato cura algumas pessoas. Mas há muito da teologia moderna que evita que o povo saiba que a Bíblia claramente ensina. Vocês sabiam que em alguns seminários de teologia há professores que não creem, e se eles não creem, eles só podem passar, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o cara está com o coração cheio de dúvidas, de incredulidade, ele vai ensinar os seus alunos a duvidarem, a não crerem. Então, muito assim, de uma maneira muito sutil, ele vai colocando na mente e no coração daquelas pessoas a dúvida com relação às bênçãos de Deus. Já parou para pensar nisso? Então, pessoas que não conseguem ver claramente aquilo que a Bíblia ensina, que a provisão para a cura é para todas as pessoas. É impossível reclamar ousadamente pela fé uma bênção quando nós não temos a certeza de Deus ter prometido. Então, a intenção de uma teologia moderna comprometida com a mentira é incutir na mente das pessoas que as promessas de Deus não têm mais valor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor blinde as nossas mentes com o capacete da salvação para a gente não entrar nessa linha de pensamento e de conhecimento errado, equivocado sobre o que Deus quer entregar nas nossas mãos. Então, se reclama a bênção de Deus unicamente quando se sabe a vontade dele, quando se fia na sua vontade e se cumpre a sua vontade. Se queremos saber o que existe em um testamento, temos que ler o que foi escrito naquele testamento. Se queremos saber a vontade de Deus, vamos ler o que foi escrito acerca da sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém me disser, se alguém chegar e disser para você, uma senhora, por exemplo,
ó, meu marido faleceu e agora eu quero saber se ele deixou alguma coisa para mim. O que você diria? Eu diria o seguinte: por que a senhora não vai ler o testamento para saber? Né? A palavra testamento quer dizer realmente a vontade de uma pessoa. Literalmente, a palavra testamento quer dizer a vontade de uma pessoa. Então a Bíblia contém a vontade de Deus, o testamento de Deus, em que Ele nos lega todas as bênçãos. Ele deixa para nós as bênçãos da redenção e o seu último testamento. Nós sabemos que há o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então nós sabemos que o Novo Testamento foi o último testamento de Deus, selado com a morte do seu Filho. E nesse último testamento, qualquer coisa que venha a ser acrescentada é falsificação. É falsificação. Maldito for aquele que acrescentar. Então não se acrescenta nada na palavra de Deus. Nunca se escreve um testamento depois da morte do testador. Então o testamento foi escrito, foi selado com o sangue do testador, que é Jesus Cristo. Se a cura está no testamento de Deus para nós, como dizer que Deus não quer curar todas as pessoas? Se no mesmo testamento diz que Deus não faz acepção de pessoas, como? Como consta ali no seu testamento, seria modificar o testamento, e isso depois da morte do testador. Justamente a morte do testador. Quem é o testador? É Jesus Cristo. E tem mais, Jesus não é somente o testador que morreu, mas ele ressurgiu e é também o mediador do testamento, o advogado do testamento. Para que se leia um testamento tem que ter um advogado. O seu advogado é que vai ler o testamento que aquela pessoa escreveu em teu favor. Então Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso testador, é o nosso mediador. Ele não frauda o testamento como muitos advogados, alguns na terra fazem isso, frauda o testamento. 200 mil, 150 mil para ele e 50 para a viúva. É isso que muitos advogados fazem. Não vou dizer todos, porque existem muitos advogados honestos, mas o desonesto vai proceder dessa maneira. Jesus é o advogado honesto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o testador, fez o testamento, e ele é o advogado que mostra para nós os nossos direitos, a vontade dele para a nossa vida. Então não há maneira melhor para saber qual é a vontade de Deus do que ler os evangelhos, que registram claramente os ensinamentos e as obras de Cristo. Ele era a expressão da vontade do Pai. A sua vida era tanto uma manifestação como uma revelação do amor invariável e da vontade de Deus. Representou igualmente toda a raça adâmica para a vontade de Deus. Uma palavra que você deve vigiar com ela. Uma expressão que, se você ouvir alguém orando e usando essa expressão, evite pedir uma oração da fé por aquela pessoa, porque aquela pessoa tem dúvidas. Vou dizer qual é a expressão: se for a tua vontade. Homem que ora pedindo uma cura e usa essa expressão, ele não conhece o que a Bíblia fala. Pode ser pastor, pode ter teologia, doutor em divindade, mas vamos ser francos, ele não conhece o que a palavra de Deus fala com relação à oração da cura divina. Quando Jesus punha as mãos em cada um deles, os curava. Então a vontade de Deus, Jesus ali estava revelando, representando a vontade de Deus para
todo o povo. Lá em Lucas 4,40, diz assim: quando Jesus punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Outra palavra bíblica também, Hebreus 10:7. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. João 6,38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tudo que Jesus fazia pela humanidade necessitada durante o seu ministério terrestre era a revelação direta da vontade perfeita, boa, perfeita e agradável de Deus para com a raça humana. Então, meus queridos, ninguém pode ser mais conservativo do que os eruditos da Igreja Episcopal. Quem escreveu esse texto, em um dos seus livros, foi Bolsort, um grande missionário, F.F. Bolsort. E ele disse assim: na igreja, ninguém pode ser mais conservativo do que os eruditos da Igreja Episcopal, uma igreja séria, uma igreja que leva a sério a obra de Deus e procura fazer com esmero, com dedicação e com estudo, estudando a palavra, estudando. Então, eles fizeram uma reunião, e naquela reunião eles passaram 3 anos estudando, se propuseram a pesquisar e estudar durante 3 anos, tanto na história geral, na história da igreja, como na Bíblia Sagrada, e eles chegaram à seguinte conclusão: Jesus fazia as curas como uma revelação da vontade de Deus para com os homens, porque descobriram a sua vontade, foi plenamente revelada para eles a vontade de Deus. Então eles acrescentaram: a igreja não pode orar mais com aquela frase, se for a tua vontade. Eles colocaram isso lá nas suas atas de reunião. A igreja não pode, a Igreja Episcopal ficou a partir dali determinado que ela não orava mais a respeito de cura, mencionando essa expressão, se for tua vontade. Então, meus queridos, a mensagem ensinada em todas as partes dos evangelhos é de cura completa. A própria palavra salvação, no original, ela traz no seu bojo a cura completa do corpo e da alma. E essa promessa de salvação é para todos que se achegam a Cristo. Todos. Muitos hoje podem dizer assim: eu creio na cura, mas não creio que seja para todos. Se não fosse para todos, então nós estaríamos diante de um Deus parcial, de um Deus que faz acepção de pessoas, de um Deus que não permite que se faça a oração da fé, porque Ele mesmo gosta, Ele se agrada da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:6 diz isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, entre todos aqueles que procuraram a cura de Cristo durante o seu ministério terrestre, nós lemos somente que um homem, um leproso, orou com a palavra: Senhor, se quiseres, podes me curar. E este homem leproso, veja bem a situação do leproso, meu irmão. Veja, analise bem. Está de manhã, está frio, e talvez o frio esteja interferindo na minha fonação. Mas vamos em frente, porque o Jesus que cura, eu estou pregando Jesus que cura, né? Então Ele pode curar as minhas vias respiratórias agora, se tiver algum mal. E se for apenas motivo da friagem, Ele me aquece. Mas continuando, só teve um homem na Bíblia Sagrada que
orou, que pediu a Jesus dessa maneira: Senhor, se queres, podes me curar. Se for a tua vontade, podes me curar. Leproso, rejeitado pela sociedade, ele não podia nem estar ali, ele não tinha o direito de estar ali, porque era leproso, e as leis lá dos judeus determinavam um lugar, uma cidade, aonde os leprosos iam se abrigar, se refugiar, quando era descoberto que estavam com aquela doença. Então essa era a lei judaica, um isolamento total, um lockdown para os leprosos. E eles ficavam naquela cidade até morrerem, ou até serem curados, coisas que raramente acontecia, né? Então, você vê, aquele homem chegou: Senhor, se quiseres, podes me curar. Sabe qual foi a resposta de Jesus Cristo? A resposta foi na hora. Ele corrigiu a incerteza daquele leproso, dizendo assim: quero. Então não é mais se for a tua vontade, é a vontade de Deus que o homem seja curado. Marcos 1,40 diz: se queres, bem podes. Jesus responde: quero. Com esse quero, resolve o caso para nós, para todos sempre, que Deus quer curar os enfermos. Se Ele quer curar uma pessoa, então Ele quer curar todas as pessoas, porque Ele não é um Deus pobre, não é um Deus mentiroso, é o Deus fiel e verdadeiro, e Ele garante na sua palavra que Ele quer curar todos. Ele não quer curar alguns, assim como Ele não quer que alguns se percam, tampouco Ele quer curar apenas alguns. Tiago diz assim: está alguém entre vós doente? Esse alguém aí está te incluindo. Você está incluso nesse alguém. Não importa seus pecados, não importa seus conceitos, esse alguém está incluso. A única coisa que você precisa é crer que Jesus quer te curar. Creia nisso: Jesus quer me curar. Repita esta frase, escreva essa frase num caderno, escreva tarefa para casa, escrever 1000 vezes: Jesus quer me curar, Jesus quer me curar. Escreva, grave na sua mente, no seu coração, que Jesus te ama e quer te curar, independente de você ser bom ou mal. Ele quer, Ele te ama e quer demonstrar esse amor te curando. Aleluia. Então Tiago diz assim: está alguém entre vós doente? Alguém está te incluindo. Se você está doente, receba a tua cura. Acerca daqueles que foram mordidos pela serpente lá no deserto, né? As serpentes ardentes, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim: que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. E mesmo agora, alguém, quem quiser, olha para Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Redentor, e recebe a cura do corpo e da alma. Deus demonstra tanto esse amor, quer tanto demonstrar esse amor, que muitas vezes Ele primeiro cura o corpo. A pessoa sente a cura no corpo para depois entender que precisa da salvação completa. Olha, a misericórdia de Deus vai além do nosso entendimento. Todas as pessoas estão nas mesmas condições quanto aos benefícios da expiação. Então as palavras todo aquele e quem quiser se empregam sempre em lançar o apelo ao pecador. E as palavras todos, alguém e cada um são empregadas para lançar o apelo aos enfermos e doentes que querem vir a Jesus e receber a cura. Então, se você quiser hoje, agora, você pode vir a Jesus pela fé e dizer: eu quero a minha cura, eu creio que a minha cura
me pertence, eu creio que Deus quer curar a todos. Sabe por quê? Você pode surgir uma pergunta para você, ué pastor, mas por que tanta gente adoece e não consegue, recebe às vezes oração e não consegue ficar curado? Pera lá, muita gente adoece e não consegue ficar curado porque não recebe a palavra de Deus no seu coração como criança. Tem muitos adultos por aí, muitos adultos aí. Quando o homem se faz como criança, Jesus disse assim, aquele que vem a mim deve se fazer como menino. Então, quando nós nos fazemos como criança, nós cremos na palavra, cremos, por mais absurda que pareça ao nosso raciocínio humano, mas ela é fiel e verdadeira, ela é sobrenatural e ela vai se cumprir nas nossas vidas na medida em que nós crermos. Então, se você crê que a cura é para todos, então você se inclui nesse todos e recebe a cura. Agora, se você não consegue crer isso, então continue lendo a palavra, leia em voz alta, ouça as palavras que você está lendo. Eu vou deixar aí nos comentários vários versículos que você pode fazer esse exercício de meditação na palavra. Leia, releia, torne a ler, torne a reler, treleia, treleleia, faça o que como você quiser, mas deixe a palavra impregnar na sua mente e descer até o seu espírito. E aí você vai crer. E quando você crer, não vai ter nenhum homem que chegue para você dizendo que vai orar segundo a vontade, se for da vontade de Deus, para te curar, porque você já sabe qual é a vontade de Deus. Amém? Quando nós sabemos qual é a vontade de Deus e a palavra revela nitidamente qual é a vontade de Deus, então nós não temos mais dúvidas. E aonde há dúvida, não há como Deus operar. Não há como. Você chegar numa igreja e ver um cara duvidando, ver um pregador, um líder duvidando, se for da vontade de Deus, Deus vai te curar. Sai dali. Vai procurar uma igreja séria, uma igreja que leve a sério a palavra de Deus, que esteja em sintonia com a palavra de Deus. Porque Deus quer te curar. Deus tem cura para te dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, esses convites são sempre universais. Venha. Se alguém está com fome, se alguém está com sede, venha a mim e beba. Se alguém quer cura, venha à frente e receba a oração da fé. Cada um que estiver doente, venha à frente e receba a oração da fé. Todos que estão enfermos, venham à frente e receba a oração da fé. Então a pessoa vai para receber a cura. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor levantará, o Senhor curará. O Senhor curou a todos. Todos os que a tocavam ficavam sãos. Então olha quantas expressões estão na Bíblia mostrando a cura que pertence a você. Todos que tocavam ficavam sãos. Os pais muitas vezes mostram preferência por um filho sobre outros filhos, mas Deus não é assim. Deus não tem filho predileto. Você é tão filho quanto eu. E em Cristo Jesus, Deus nos ama tanto quanto amou o seu Filho unigênito, quanto ama o seu Filho unigênito, que foi até a cruz e obedeceu. Quanto mais nós nos tornamos obedientes à palavra, maior é o prazer de Deus em demonstrar o seu amor na nossa vida. Mas Ele não deixou de te amar. Ainda que você não obedeça, ainda que eu não obedeça, Ele não deixou de nos amar. Porque Deus é amor. E esse amor Ele quer demonstrar na nossa vida quando nós cremos. Por isso que diz em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar o seu pai? Creia nele. Creia nele. Quer entristecer o seu pai? Duvide dele. A mesma coisa com relação a Deus. Quando cumprimos condições iguais de fé, recebemos igualmente o milagre. Ao cumprirmos a nossa parte, Deus é sempre fiel para cumprir a sua parte, todas as vezes.
Os benefícios do Calvário são para ti, são para nós. Se Deus sarava a todos, Ele ainda sara a todos, isto é, todos que se chegam a Ele para serem curados. Se você se chegar a Deus para ser curado agora, com a confiança de que Deus está presente e quer te curar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 13, 8 diz isso, né? Jesus Cristo é o mesmo, Ele não muda nem vai mudar nunca. Em Mateus 12, 5, diz assim: acompanhou uma grande multidão e Ele curou a todos. Aleluia. Em Mateus 14, 36 diz assim: e todos os que o tocavam na orla das suas vestes ficavam sãos. Lucas 6,19: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Essa mesma virtude está impregnando aí a tua volta, está impregnando aí este leito. Esta mesma virtude está tocando em você, se você crer. Ainda vamos encontrar outros textos que também falam da cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os demônios e curou todos que estavam enfermos, para que cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está lá em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo continua a curar os enfermos para continuar a cumprir as palavras do profeta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Sempre te lembras que tu estás incluído nesse nossas doenças. Nossa, se inclua no nossa, minha e sua. E de quem mais crê, da mesma forma. Nossa, ele levou, você pode trocar o nossa pelo, seja um pouco egoísta nessa hora, né? Deus não vai te castigar por isso não. Pegue esse versículo e diga assim: Jesus Cristo tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Aí repita esse versículo umas 20 ou 30 vezes. Jesus Cristo tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. E repita novamente, e repita quantas vezes você quiser, porque você está trazendo à existência o rema da palavra de Deus sobre a sua vida. Sempre te lembre de que tu estás incluído nesse nossas. Nossas significa minha e de outras pessoas, minha e de todos aqueles que crerem como eu creio. Então, em Mateus 8,17, e Deus está, pela sua aliança, ele não é obrigado por mim, não, mas ele se comprometeu com a sua palavra, então ele se obrigou pela sua palavra de aliança a continuar a sarar todos que estão doentes e enfermos para cumprir as palavras de Isaías. Lá em Isaías diz assim, quer ver? Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu, desculpa, é no Salmo 89, 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmo 89, 34. Em Lucas 4,40, e ao pôr do sol, todos os que se achavam enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Sobre cada um. Esse cada um nos inclui.
Então, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Então a cura é para todos e deve ser pregada e anunciada, e enquanto eu tiver fôlego, eu vou pregar e anunciar que a cura é para todos aqueles que se achegam a Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Vê se não combina. Você está cansado de sofrer com a sua enfermidade, com essa enfermidade que está em você? Você está cansado de sofrer? Então venha a Jesus confiando. Não vem apenas porque frequentam a igreja, não vem apenas porque é da igreja A ou da igreja B, que tem uma multidão, que o louvor é bonito ou coisa parecida, que o pregador prega bem. Venha confiando no que a palavra diz a teu respeito. Nós encontramos lá no livro de Atos, capítulo 8, versículos 6 a 8, Filipe pregando Cristo aos samaritanos. Veja como é que diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais, os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos dos que estavam oprimidos, de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Jesus provou ser exatamente o mesmo. Jesus provou ser o mesmo, exatamente o mesmo, quando Filipe pregou e anunciou o nome dele. Amém, queridos? Pedro pregou Cristo, e o coxo, lá em Atos capítulo 3, o coxo foi curado. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Em todo tempo e em todo lugar que se prega Jesus Cristo, no seu sacrifício pleno pelo pecado e doença, o resultado será a cura dos corpos. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto como a salvação das almas. Então, tanto um corpo doente como uma alma perdida encontra o refrigério, encontra a cura, a salvação. Paulo pregou Cristo, lá em Atos 14, versículos 8 ao 10, diz assim: e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Paulo pregava o evangelho de cura, porque o coxo recebeu fé para ser curado, enquanto ouvia a mensagem de Paulo. Em todo lugar onde se prega a cura, com todos os seus benefícios para todos, o povo responde à palavra pregada, tem fé para ser curado e sempre é curado. Nunca falha, a fé não pode falhar. Eu quero repetir, não se pode pôr a fé em atividade quando a pessoa fica indecisa se Deus vai curar ou se não vai curar a todos. Se ele não quer curar a todos, então nós ficamos obrigados a vacilar, dizendo, em todos os casos, será que Deus vai curar esta pessoa? Ou é um dos casos infelizes que Deus quer que a pessoa fique sofrendo para pagar alguma coisa?
Ah, tem um preço, uma cobrança, Deus está purificando. Totalmente fora da Bíblia, porque a nossa purificação é pelo sangue de Jesus. Nós somos purificados quando cremos no sacrifício da cruz do Calvário. Como alguém vai poder fazer a oração da fé pensando dessa maneira, achando que, eu vou orar pelo fulano, mas não sei se Deus quer curar não, porque pode ser que ele esteja cheio de pecado, pode ser que ele esteja pagando uma penitência. Misericórdia, não cabe na mente de um cristão que crê na palavra, que conhece a palavra, esse tipo de conceito. Então, permanece compreendido e estabelecido. É a vontade de Deus me curar. Tenho tanto direito à cura como ao perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. Jesus disse, eu sou o Senhor que te sara. O Senhor Deus falou isso. E se Deus disse, e Deus não pode mentir, ele queria dizer exatamente o que disse. O que Deus diz é verdade, portanto, a cura é minha. Assuma essa fé positiva. Assuma essa fé que não admite dúvida. A dúvida só vai impedir você de crer. Se você tiver que duvidar, duvide da sua dúvida, mas nunca duvide da sua fé, porque a dúvida só vai te levar para o fracasso e a fé só vai te levar para o alto. O que Deus diz é verdade, portanto a cura é minha. A cura é parte do Evangelho para se pregar por todo o mundo e para toda criatura, no plano de Deus, a vigorar plenamente até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 28:20 você encontra essa palavra, sendo parte do Evangelho e bênção divina para todos. A cura é bênção divina, a cura física é bênção divina tanto quanto a salvação da alma. Então vamos crer e vamos receber esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você, eu quero declarar agora a minha fé e unir a minha fé à sua. E eu tenho certeza absoluta que Deus já falou ao teu coração através deste vídeo. E eu vou orar porque eu creio. E se nós unirmos a nossa fé, veremos a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus se você unir a sua fé à minha neste momento. E eu vou orar por você em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu trago à existência agora a Tua palavra viva e eterna, fiel e verdadeira, sobre a vida, Pai, deste filho, desta filha que está sofrendo essa doença há tanto tempo, que já buscou orações em lugares de oração, mas que não conseguiu, Senhor, respostas. Senhor, em nome de Jesus, de acordo com a Tua palavra, Pai, o Senhor prometeu curar a todos, todo aquele que viesse a Ti, Senhor. Todo aquele que viesse a Ti encontraria cura, salvação da alma e cura para o corpo. Então, nesta hora, em nome de Jesus, eu estou ministrando cura sobre esta vida, Senhor. E eu já te agradeço, porque o Senhor é o Deus que sara, é o Jeová Rafá. Passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra permanece para sempre. Então te dou graças por esta cura que o Senhor está realizando agora neste corpo que precisava, Pai, desse milagre. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós vamos nos abraçar, vamos. Se abrace e sinta Deus te abraçando nesse abraço. E passe isso para as pessoas à sua volta, pessoas que podem estar enfermas, precisando de um abraço.
que talvez não tenha recebido esse abraço do pai ou da mãe, por separação, por divórcio, por falecimento, por alguma circunstância, ficou faltando o abraço. Então se abrace e depois saia e ministre este abraço sobre alguém. 40 segundos, no mínimo 40 segundos, já é o suficiente para que a virtude de Deus, a virtude que está em você, passe para essa pessoa. E quando isso acontecer, o poder de Deus se manifestará, curando a alma. E quando a alma é curada, o corpo também reflete a cura da alma, responde, os anticorpos se fortalecem dentro daquela pessoa, o vírus, a bactéria, o mal que se alojou, começa a ser destruído por um abraço, pelo poder de Deus ministrado em um abraço. Creia nisso e proceda dessa maneira e veja o milagre acontecendo na tua vida e em outras vidas, em nome de Jesus. Chegamos ao final e eu quero ministrar sobre tua vida a bênção apostólica. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia.